Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito do assunto aí, velocidade de corte, velocidade de mergulho, referente à questão de criação desse arquivo de corte, tá ok? A princípio aí fica o convite também para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, seria o grupo CNC em Ação, e também o grupo não, na verdade, caso você não esteja vendo no canal do YouTube CNC em Ação, eu também criei um canal que é só voltado para CNC, tá ok? Se você estiver vendo no canal feito de madeira, que costuma ter umas coisas diferentes do assunto CNC. Já referente ao assunto CNC tem muita coisa, tá? É um vídeo mais para quem está começando e tem dúvida, ou para quem viu uma CNC, já começou a ter ali algumas ideias, tá? Sempre dizendo que a CNC é um equipamento, é uma ferramenta que é para quem tem criatividade, tá? Não é só aquela questão de tipo, eu vi que fulano faz isso. Tá, isso é uma possibilidade, mas a pessoa que tem criatividade em desenvolver ali as peças vai longe com uma CNC Router, tá ok? Pode passar de um simples hobby para o próprio sustento ali, um belo de um sustento, entendeu? Tem que ter criatividade, então sempre procure ali desenvolver os seus projetos. Então vamos lá, agora enfim, o que eu vou passar aqui é mais para um aspecto assim, na questão para quem está iniciando, porque é muita dúvida, que velocidade eu corto, qual é a configuração de mergulho, qual é a configuração de corte que eu devo utilizar. Essas questões, cara, assim, principalmente porque eu abordo também e também tenho e utilizo uma CNC caseira, isso não tem como padronizar, tá? O primeiro aspecto mais importante em todas as situações é você conhecer o equipamento que você tem, tá? Não adianta eu falar assim, olha, pode trabalhar com essa ferramenta aqui, ela corta 2000 milímetros, pode cortar, dar um passe de 6 milímetros de profundidade. Não adianta, isso não funciona, não tem como padronizar. Ainda mais quando a gente abrange aí a área de CNC caseira. Então, primeiro de tudo, é importante que você conheça seu equipamento, realize testes, pega pedaços de material, testa com tal velocidade, testa com tal passe e observe e analise os resultados, tá ok? É difícil padronizar quando se tem uma variedade grande de possibilidades. Mas de uma maneira geral, assim, para quem está começando, para quem está vendo o assunto CNC Router, o que determina a velocidade com que a máquina vai trabalhar é o que você especifica aqui no arquivo de corte, tá? Assim, existem configurações que você faz no programa, tá? No programa que controla a máquina. Lá no programa, por exemplo, o Mac3, G-Code Sender e tal, eu especifico velocidades ali que são tidas como velocidade máxima que o equipamento pode trabalhar. Se o arquivo de corte está abaixo disso, ou seja, eu digo ali no programa da máquina, a máquina ela tem capacidade de chegar até 2000. Eu mando um arquivo de corte dizendo trabalha 1000, ela vai trabalhar 1000. 1500, ela vai trabalhar 1500. Se eu mandar um arquivo de corte dizendo trabalha 3000, ela não vai, porque ela já supera a capacidade que eu especifiquei lá no programa no programa que controla a máquina. Então, quanto a isso, não se preocupe. Por isso que é sempre bom no programa que controla a máquina, você, quando for configurar para velocidades próximas ali da velocidade que ela suporta trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa ainda, para quem é novato, não associou. Mas alguns equipamentos, principalmente equipamentos que utilizam cremalheira no sistema de movimentação, ele tem uma capacidade de movimentação livre, ou seja, a máquina ela levanta de um lugar e ela vai para o outro para iniciar o corte, que, digamos assim, é muito rápida, tá? Em movimentação livre ela vai dar conta, mas quando entra em processo de corte, não. E
já digo. Por exemplo, no Mac 3, quando eu especifico aqui, vamos supor, eu vou criar um arquivinho de corte, vou colocar aqui uns parâmetros e vamos dizer que eu vou colocar o parâmetro para a máquina recortar isso daqui numa velocidade de 2000 milímetros por minuto. Só que vamos supor, vou dar o exemplo da minha própria máquina, que para quem já viu alguns vídeos no canal, aquela máquina maior que tem, ela utiliza cremalheira e ela tem uma capacidade de se deslocar tranquilamente até uns 15.000 milímetros por minuto, tá? 15.000 milímetros por minuto em velocidade livre. Ou seja, quando eu recorto uma peça e eu vou para o próximo recorte, a máquina ela pode se movimentar e chegar até uma velocidade de 15.000, tá ok? Só que tem que tomar cuidado, porque vamos supor que você cometa um erro de enviar um arquivo de corte no qual você diga para a máquina cortar 5.000, tá? Eu acho que dificilmente vai ter um equipamento que vai conseguir, ou até a fresa não vai dar conta disso, vai acabar quebrando, de cortar 5.000, mas se o arquivo sai daqui, do programa que você está criando o arquivo de corte, dizendo corta 5.000 e lá na sua máquina você colocou que ela pode chegar até 15.000, ela vai tentar cortar nessa velocidade, entendeu? Aí é só questão de atenção, obviamente, na hora de criar o arquivo de corte. Mas basicamente, utilizando aqui o Aspire como exemplo, quando eu vou fazer um recorte, vamos colocar aqui a situação de um recorte simples. Então vamos supor, material de 16 milímetros, eu escolho a ferramenta. Tá? Daí eu vou na caixa de ferramenta, vou escolher uma ferramenta. Vou pegar essa mesma que está lisa, aqui é só para exemplificar. E vou pegar aqui, ó, essa ferramenta de topo raso. Essa ferramenta, se eu clicar aqui no editar, eu consigo ver os parâmetros e o que eu estou estabelecendo, que a maneira como ela vai se comportar no trabalho. Então, por exemplo, junto com a ferramenta já vai a informação. Qual é a profundidade da passagem máxima que ela consegue dar a cada passo? Aqui está dizendo 4 milímetros. Esse passo lateral aqui, ele se aplica quando for desbaste, tá? Toda vez que for um desbaste, que ela vai trabalhar de um lado para o outro e tal, aí se aplica esse parâmetro. Geralmente a indicação, isso aqui é mais ou menos que seja ali cerca de 1/3 do diâmetro da fresa, mas conhecendo seu equipamento, você pode trabalhar até mesmo com mais do que isso, óbvio, conhecendo o seu equipamento, capacidade que ele tem ali de trabalho. Ela também já carrega informação para quem utiliza inversor, para quem tem uma fonte que tem o reconhecimento de controle PWM lá, ele já carrega informação de qual velocidade que o spindle vai trabalhar. Sim, eu posso cortar uma peça com uma velocidade, na próxima peça eu posso fazer com outra velocidade, desde que eu crie outro arquivo de corte, tá? Outro percurso de corte, tá? Eu posso juntar todos eles em um único arquivo, mas eu estou dizendo, eu poderia recortar, vamos colocar aqui como exemplo, vamos supor, eu tenho um círculo e eu tenho um quadrado. Tá? Aí vamos supor, eu posso criar esse primeiro arquivo de corte para cortar aqui com essa fresa e ou deixar da maneira que está, dizendo aqui que o spindle vai trabalhar 18.000 RPM. Aqui essa próxima informação de feed rate é a velocidade de corte, tá? A velocidade de corte com que a ferramenta vai recortar esse material. Então é aquela questão que eu mencionei anteriormente. Lá na minha máquina, como ela se desloca rápido, eu posso colocar lá na configuração dela que ela chega até determinada velocidade. Só que quando eu carrego esse arquivo de corte, na hora que estiver recortando, ela obedece essa velocidade aqui, por exemplo, 2.000 milímetros. Na hora que ela sai de uma peça para outra, no caso do programa Mac 3, se lá tiver como velocidade máxima uma velocidade superior a essa, ele obedece na questão de velocidade livre, que foi o assunto que eu falei no outro vídeo, a respeito da velocidade de movimentação livre e velocidade de movimentação de corte.
Sim, essa questão da velocidade livre aí, de deslocamento livre, ela pode fazer toda a diferença no tempo de trabalho, tá? Porque às vezes a pessoa ela tem um equipamento muito bom nesse critério e não está fazendo uso desse recurso, tá? Vamos supor que fosse várias peças, às vezes a máquina ela tem uma placa inteira e dela tem que sair de um canto e ir lá para o outro. Se eu não configuro essa velocidade e deixo só ali mesmo o padrão que ela suporta de corte, ela vai sempre se deslocar naquele padrão de velocidade. Porém, se você configurar a sua máquina certinho, tem situações em que a velocidade livre é 5, 6, 7 vezes maior do que a velocidade de corte que a máquina suporta, tá? Então, enfim, iniciou o processo de corte, vai obedecer aqui. Aqui também é velocidade de ataque. Toda vez que o Z for descer, ele vai utilizar, digamos aqui, esse parâmetro de velocidade. Então, outra questão, novamente reforçando, você tem que conhecer seu equipamento. O Z, ele tem uma, vamos dizer ali, uma carga sobre. Então, ele tem que, de fato, levantar e descer o spindle. Estou mencionando isso porque para quem tem Spindle 3 CV ou 3 CV que daria ali os 2.400 watts ou 2.2 kW, ele já tem um peso que tem uma relevância significativa. Estou dizendo, esses Spindle pesam 3, 4, 5 quilos e daí para mais. Então o Z, cara, tem que tomar cuidado. Se o seu motor de passo ele não estiver bem dimensionado, vai acontecer, digamos ali, de afetar a qualidade do trabalho. Por isso que sempre no Z se trabalha com uma velocidade mais conservadora. E mencionando que o eixo Z ele é muito utilizado, obviamente, em processo de usinagem 3D. Agora, para recorte simples, o Z ele é acionado só, tipo, completou uma volta no... Vamos supor, vou recortar essa peça em vários passos. Recortou a peça, o Z desce, recortou a peça, o Z desce, e assim sucessivamente. Mas quando a gente fala de usinagem 3D, a utilização do Z é constante. Se você tem por intuito, eu gosto desse tipo de trabalho, se eu tiver uma CNC... É esse trabalho que eu vou dar prioridade, tenha um motor no Z bem dimensionado, tá? Bem dimensionado, um motor bem dimensionado, eu digo um motor bem forte, além da capacidade que às vezes seria melhor deixar sobrando do que faltar. Porque de uma maneira geral, vou dizer assim, às vezes a pessoa vai falar, mas não tem nada a ver. Mas com um motorzinho pequeno ali, um motorzinho, vou dizer, de 12 quilos, 10 quilos, para recorte normal, ou seja, o Z exigido pouco, vai dar conta, tá? Coloca um motorzinho ali de 12, 15, 20 quilos, tranquilo. Com fuso de esfera, melhor ainda. Porque o fuso de esfera é o que dá, digamos ali, o que tem a menor perda de eficiência, ou seja, toda a capacidade do motor é transmitida ali sem perdas, ou com o mínimo de perdas possíveis. Agora, enfim, vai dar prioridade para esses tipos de trabalho usinagem 3D, que utiliza muito Z, coloque o motor sobrando, tá? 25, 30, talvez até mais. Às vezes, se for o caso, recorrer à redução também, se não quiser comprar o motor. Mas muitas vezes sai mais barato comprar o motor do que comprar uma redução planetária para colocar num motor que você já tenha, tá? Enfim, aqui determina a velocidade do Z, tá? Complementando mais algumas informações adicionais que eu estou mencionando aqui, até na questão de, eu posso configurar esse primeiro arquivo para ele trabalhar assim. Vou até calcular aqui, ó. Calcular. Aqui esse erro que deu aqui, às vezes a pessoa está vendo o vídeo aí e também não conhece o programa, mas aqui é apenas uma informação, porque quando eu comecei a criar o arquivo de corte aqui, ó, esse arquivo, tá vendo? Tá dizendo eu disse aqui, ou disse, ou na verdade foi a última
configuração que eu utilizei ali, ele mantém a última, né? E estava dizendo aqui que a espessura desse material era de 6,5 mm. E aqui, quando eu gerei esse arquivo de corte, eu disse vai até 16. Então ele está dando uma informação. Olha, você criou um arquivo com 6, uma área de trabalho aqui no programa com 6, dizendo que o material tem 6 e você está dizendo que vai cortar até 16. Tá? É um alerta. Eu não precisaria nem corrigir aquilo ali, mas só para não ficar dando o alerta. Tá? Enfim, aí eu calculei. Daí na questão de tipo assim, eu posso modificar o parâmetro para no próximo corte aqui alterar a velocidade com que vai cortar ou alterar a velocidade do spindle. Sim, pode, sem problema. Agora nesse vetor aqui, vou criar esse arquivo de corte. Vou vir na ferramenta e eu posso dizer, olha, quando for cortar a próxima peça ali, eu quero que o spindle trabalhe a 15.000 RPM. A velocidade de avanço aqui seja de, por exemplo, 1.500. Porque assim, é tudo conhecer, tá? Não dá para explicar tudo num vídeo só, mas vamos supor, processo que é recorte, a gente pode trabalhar com uma velocidade. Processo que é desbaste, trabalhar com outra velocidade. Se é uma fresa mais grossa, precisa trabalhar ali com uma velocidade mais alta. Consequentemente, vai ter, vamos dizer, uma potência maior no motor. Tá? Já sabe que é uma fresa grossa, às vezes vai trabalhar com velocidade baixa, vai, digamos, acabar forçando. A tendência é que o equipamento esquente mais, se não tiver corretamente. Tá? Fresa fina, velocidade baixa, tranquilo. Fresa grossa, velocidade baixa, vai aquecer bastante o motor. Tá ok? Então é questão de conhecimento aí. Mas, para dar uma resumida aqui no vídeo, nessa questão de aspecto, de velocidade para quem está iniciando, não adianta tomar por parâmetros o que a pessoa coloca ali para o equipamento dela, se o seu equipamento é diferente. Por mais que, é tudo CNC, é a mesma fresa, mas tem que levar em consideração a capacidade do seu equipamento. Então você tem que conhecer, tá? É mais fácil você adequar a ferramenta para as capacidades do seu equipamento do que tentar forçar o seu equipamento a trabalhar igual de alguém no qual o seu não tem capacidade, entendeu? Então realize testes, pega material, testa com passe tal, observe o resultado. Vi que a máquina trabalhou tranquila, eu posso aumentar um pouquinho a velocidade, eu posso aumentar um pouquinho o passe. E assim, já fica a referência. Às vezes a gente vê equipamento que tem uma capacidade de movimentação muito grande, mas dependendo do material, dependendo da fresa, você vai ter que trabalhar mais devagar, você vai ter que trabalhar mais limitado. Mas também fica a referência. Nem sempre ir mais rápido, ou seja, trabalhar na velocidade mais alta, é o único caminho para você ser mais produtivo, tá ok? Porque veja bem, vamos supor, aqui eu calculei, como vou utilizar esse mesmo exemplo, eu calculei aqui para recortar esse círculo e com base na fresa que está aqui, ele vai dar 4 passadas. Consequentemente, se a gente observar aqui, deixa eu mostrar aqui. Vamos colocar aqui. Esse corte, ele demoraria 2.000 milímetros, 2 minutos e 14. Tá vendo? Isso aqui é só para uma referência, tá ok? Mas, enfim, em outro vídeo eu expliquei essa questão de, digamos, simulação ali de tempo, como que você ajusta e tal. Depois eu faço até um outro videozinho para o canal, CNC em ação, que eu acho que não tem ainda. Mas enfim, voltando aqui, tá? Como que você consegue trabalhar mais rápido sem, por exemplo, ter a necessidade de se deslocar mais rápido ou cortar o material mais rápido? Simplesmente tendo um equipamento mais forte. Porque daí, por exemplo, eu consigo reduzir o tempo de trabalho pela metade
se eu conseguisse trabalhar aqui, ó, com 2 passes. Vamos supor, agora eu especifiquei aqui que a máquina ela vai cortar esse material em apenas 2 passadas. Vou calcular e vamos observar aqui, ó, o tempo era 2:14, né? 2:14. Agora, ó, 1:10, tá vendo? Então não é só questão de tipo, minha máquina precisa deslocar mais rápido. Você tem outras alternativas de ser mais produtivo, ser mais eficiente, simplesmente tendo um equipamento mais forte, que te permita recortar material mais grosso em menos passada, tá? Porque o que eu digo também é que, assim, pensa bem nisso, não faz muito sentido. Quando você tem um equipamento mais fraco, tudo bem, trabalhe com várias passadas. Mas quando você trabalha com um equipamento mais forte e você já tem uma fresa que ela tem a capacidade de corte, digamos ali, de uma maneira geral, em um passe único, tá? Você tem um equipamento forte, um equipamento robusto, e você já tem a fresa também que você consegue cortar em um passe único. Por que você está trabalhando com várias passadas? Muitas vezes novamente, reforçando esse ponto. Se o seu equipamento tem limitação de força, é assim que tem que trabalhar. Mas vamos supor, se você tem um equipamento forte, para pensar, a gente vai desgastando ou vai cegando a fresa, só a pontinha da fresa, depois a gente joga fora a fresa, porque vamos dizer assim, começou a queimar o material e tal. Porém, o que está queimando o material é só a ponta da fresa, porque a gente desgasta só a ponta da fresa. Eu acredito até que seja possível, muitas vezes, se você, a partir do momento que, para quem trabalha com muito passe, percebeu que começou a queimar, às vezes dá uma desgastada na ponta da fresa, se for a possibilidade, tá? Se for a possibilidade, porque em situações que o diâmetro e a haste é a mesma, sim, vai trabalhar com várias passadas, mas enfim, já estou fugindo um pouco do assunto, mas voltando para a questão aqui, só para resumir o vídeo, na questão de velocidade, velocidade de corte, velocidade de ataque, pensa no seu equipamento, faça os testes no seu equipamento. Pode tomar por referência alguma coisa que alguém disse, olha, eu trabalho na minha máquina com esse e tal, mas procure ali as informações de um equipamento que seja próximo do seu, tá? Vai evitar que você quebre fresa, que você perca material e coisas do tipo, tá ok? Mas enfim, galera, basicamente é isso. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!